O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a um homem chamado José, e ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o seu trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós somos colocados diante de duas mulheres. A primeira é a mãe de todos os viventes, Eva. E a segunda é a mãe da nova humanidade, Maria. A esta, o anjo chama de ave, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Ave. Se nós invertermos as letras desta saudação, ave, nós teremos no inverso aqui, Eva. Maria é o oposto de Eva. Se Eva, junto com Adão, disseram não a Deus, na sua autossuficiência, no seu orgulho, fazendo mau uso do conhecimento, do bem e do mal, Maria é aquela que se abre para a vontade de Deus. E ela passa a conhecer esse plano quando ela se coloca à disposição. Maria não sabia tudo aquilo que aconteceria. Tanto é que ela pergunta: como isso se dará, se eu não conheço homem algum? Porque Maria estava noiva, não havia se casado ainda. E além disso, ela já sentia em seu coração o desejo de consagrar-se inteiramente a Deus. Contudo, Maria é corajosa, cheia de fé, confiante. E ela diz por fim, depois que o anjo lhe apresenta o plano de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós vemos em Eva uma representação da nossa natureza humana, ferida e decaída.
que tende para o mal. E esta primeira leitura, de uma forma simbólica, apresenta Adão e Eva como personagens que representam a nós. Eles viviam dentro do plano harmonioso de Deus. E esse plano de felicidade de Deus para eles, representado por aquele jardim, é rompido quando eles dão atenção à voz do inimigo. E é exatamente neste momento em que se quebra a harmonia com o Criador e, consequentemente, também há uma quebra de harmonia entre as pessoas. Eles ouvem a voz do inimigo. E o Papa Francisco nos diz que com o inimigo de Deus, com o maligno, não há negociação. Porque ele sempre vai tentar nos convencer e fazer com que nós nos percamos. Por outro lado, nós vemos aquela que ouve a voz de Deus. Ela não ouve a voz do tentador. Ela não ouve a voz do medo. Ela não ouve a voz da vaidade, do ego, mas a voz de Deus que ressoa através daquele mensageiro, o anjo. Quantos anjos são enviados também na nossa vida? São mensageiros de Deus para nós. Deus nos fala através da sua palavra, nos fala através dos acontecimentos, nos fala através das pessoas, nos fala através de tudo aquilo que é harmonioso. E nos fala até mesmo nos momentos em que nós nos sentimos completamente desintegrados. Porque Deus, em Jesus Cristo, veio a esse mundo para salvar o que estava perdido. Voltemos para o Gênesis. Lá, o homem e a mulher, ou seja, nós, agora diante de Deus, nos deparamos com a culpa, com a vergonha de termos pecado. E Deus então pergunta se eles haviam comido daquele fruto. Até então não havia o mal no mundo, porque o mal não é plano de Deus. Alguém pode pensar assim, se Deus é todo bondade, supremo bem, por que existe o mal? Justamente porque o mal é a ausência de Deus. O mal que até então não existia no mundo, passa a existir pela má utilização da liberdade humana e até do conhecimento humano. O conhecimento é uma graça, mas ele tem que ser bem direcionado, senão ele pode ser destrutivo. E nós vemos como este mundo, depois do pecado, se encontra doente. As pessoas estão adoecidas no corpo e na alma. O planeta está doente por consequência de ganância, por consequência de tanta exploração dos bens naturais. As relações entre as pessoas amorosas, familiares, entre grupos, entre indivíduos que estão convivendo, são tão frágeis hoje em dia. Então nós vemos a necessidade de buscar a Deus, porque Adão e Eva, quando se deparam com a culpa, ao invés de assumi-la para abrir-se à mudança, começam a jogar um nas costas dos outros. Vocês percebem? Deus pergunta por que eles fizeram aquilo. E Adão vai jogar a culpa nas costas de Eva. Eva, por sua vez, agora vai atribuir tudo à serpente, que representa o maligno. Isto se assemelha a crianças que, quando diante das quais a gente se aproxima, depois de elas terem feito uma travessura, a gente pergunta, quem fez isso daqui? Hã? Foi ele, foi ele, foi ele. Então vocês percebem na natureza humana essa tendência de jogar a culpa no outro. E nós adultos fazemos isso, só que com um requinte de argumentos, de justificativas que parecem até convincentes, mas que demonstram nossa infantilidade também espiritual. É mais fácil culpar o outro do que assumir aquilo que precisa ser mudado, do que dar o passo para que a transformação aconteça. Maria, agora nós voltamos para o Evangelho,
é aquela que assume o seu papel na história da salvação. Ela é instrumento de Deus. Ela sabe que nem tudo depende dela, que tudo é graça de Deus, e ela é cheia de graça porque ela está aberta a Deus, mas ela sabe que a participação dela é importante. Por isso que Maria diz o seu sim, porque ela sabe que ela não está sozinha. Agora pensem, quantas coisas Maria certamente enfrentou que não estão escritas na Sagrada Escritura. Quantos comentários maldosos a respeito dela, que de repente aparece grávida. Quantos olhares de condenação. E o risco de ser morta por apedrejamento, porque esse era o destino na época de uma mulher que tivesse um filho fora da relação com o seu noivo, com o seu esposo. Bastava ser fora do casamento, não é? Maria corre todos esses riscos, mas ela confia em Deus plenamente. E ela sabe que aquele plano é maior do que ela. E ela sabe que a sua contribuição vai alcançar a muitos. Se nós temos uma natureza humana tão ferida, desde o tempo de Adão e Eva, que representa os nossos antepassados, em Maria nós temos a oportunidade de sermos recriados, porque ela é a nova mulher. Ela nasceu, foi concebida sem a mancha do pecado para gerar aquele que é santo. De maneira que nós também, salvos por Jesus, possamos também ser lavados, purificados. Nós temos que acreditar na vida nova. Nós temos que acreditar que nós podemos ser diferentes. E nós estamos em busca de um mundo novo. Esse deve ser o anseio do cristão. Por fim, eu termino essa reflexão com um fato de um bispo que, reunido com irmãos de outras igrejas, de outras comunidades cristãs, um bispo católico, que se encontrava numa assembleia de cristãos de diversas denominações, foi perguntado por um grupo de jovens: lá na igreja do Senhor, na igreja católica, vocês acreditam que Jesus vai voltar pela segunda vez, senhor bispo? E ele disse: nós acreditamos tanto que nós dizemos na missa: vinde Senhor Jesus. Vamos dizer isso? Vinde Senhor Jesus. E uma jovem falou: então o senhor acredita? Por que vocês não falam tanto do fim dos tempos, das coisas que vão acontecer, que estão na Sagrada Escritura? E o bispo disse: nós esperamos a Jesus e nós temos a fé de que Ele voltará. Por isso que nós queremos presenteá-lo com um mundo novo. E é isso que nos faz buscar cada vez mais mudar a nós mesmos, mudar as realidades, mudar aquilo que está ao nosso redor, para que Jesus, quando voltar, encontre um mundo melhor que nós podemos apresentar para Ele. E aqueles jovens ficaram impressionados, porque eles nunca tinham pensado nisso. Pensavam apenas na volta de Jesus no mundo de trevas, no mundo onde tudo estaria perdido. E nós vemos na voz desse bispo, que na verdade é um eco da própria palavra de Deus, a esperança que nos move. Nós estamos num mundo em que a natureza está gritando, e nós precisamos mudar essa realidade desde já para as próximas gerações. E quando Jesus vier, e não sabemos quando virá, que Ele possa encontrar pessoas que cuidem desta criação, desse jardim, que é esse mundo que o Senhor nos deu para que nós sejamos seus zeladores. Nós somos pessoas que erramos, estamos com outras pessoas que também erram, mas nós temos a possibilidade de aprender com elas, de nos santificar com elas. Que Jesus, ao voltar, seja na sua segunda vinda, seja no dia em que Ele nos buscar, quando nós passarmos desta vida para a vida eterna, no dia em que fizermos de fato, não é, essa travessia, Ele possa encontrar em nós um coração que começou a se transformar. Que a mudança comece em nossas famílias, que
que a mudança comece por nós cristãos, porque nós temos um grande exemplo, a mãe de Deus que nos foi dada, aquela que é mãe de uma nova geração renovada em Cristo. Que o nosso "Vinde, Senhor Jesus" não seja apenas uma repetição de uma frase que nós dizemos na Santa Missa, mas seja o anseio por um mundo novo que o Senhor quer e que deseja também a nossa participação para que aconteça. Creio em Deus Pai, todo